Fazendo o que aí? Bom dia! Bom dia! Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal, mais um vídeo. E hoje vou começar o vlog do nosso dia, agora são 9h40 praticamente. E hoje eu tô recomeçando porque eu fiquei doente esses dias. E aí hoje que eu tô me sentindo bem melhor, desde sexta-feira de madrugada, de sexta pra sábado, que eu comecei a sentir muita dor no corpo, muita dor de cabeça. E aí fiquei o sábado praticamente o dia todo assim. Aí dei uma melhorada à tarde, Jonas trouxe açaí, eu tomei, fiquei melhor. E aí, quando foi chegando à noite, eu comecei a ficar de novo, com muito cansada, muita dor e tal. Mas aí eu fui dormir, e aí quando acordei no domingo já tava bem melhor da dor no corpo, da dor de cabeça. Aí fui tomar café, acabei que fiquei com enjoo, vomitando e tudo mais. E aí não tinha nenhum medicamento, porque como era domingo eu não tinha água de coco vendendo, aqui não tem chá, enfim. Aí acabei tendo que aguentar o dia todo assim e tal, muito ruim, porque eu tinha que tomar conta de Matias e ele tem muita energia e tal. E aí agora, quando foi ontem, meus pais vieram pra cá, trouxeram água de coco, minha mãe veio, cuidou de mim, cuidou da casa pra mim, de Matias também. E hoje já acordei bem melhor, não tô mais enjoada. A única coisa que eu sinto quando eu como assim, não consigo comer muito, sabe? Tanto que eu comia antes. Não que eu comia muito, mas eu consigo comer muito menos. Mas eu já passei hoje, já tomei um banho, meu cabelo tá assim preso porque tá muito calor aqui. E vou começar as coisas. Minha mãe já lavou os pratos, aí vou limpar o fogão. Hoje o Jonas tá trabalhando, vai trabalhar de 8 às 17. Então, quero tirar manchas de umas roupas. Tentei colocar pano de chão na máquina, mas não foi porque a máquina tá assim, às vezes vai, às vezes não. E aí, minha mãe também já arrumou as camas e eu queria passar pano de chão hoje. Minha mãe vai lavar o banheiro. E aí, é isso, vou mostrando, não vou fazer muita coisa também pra não me sobrecarregar, mas o que eu vou fazendo vou mostrar pra vocês. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Acabei de passar pano no chão e olha onde o Matias organizou os carrinhos dele, tão bonitinho, mas agora ele bagunçou, porque ele tava brincando, mas ele deixou ontem e dormiu. Eu nem guardei, porque eu achei tão fofinho, ele organizou os carrinhos dele tudo aqui embaixo.
ele tava já parecendo que tava com sono, porque ele acordou 6 horas da manhã e depois a gente foi passear com ele. Então ele andou bastante, brincou. Aí ele já tá com sono, né? Porque normalmente eu só caminho com ele de tarde. E aí esses dias eu nem tava fazendo, tava deixando só ele brincar por aqui mesmo. Mas botei vídeo na TV, que vocês sabem que eu amo. Tenho que tirar umas manchas de umas roupas, mas não sei se eu vou fazer, porque se eu vou fazer agora de manhã ou de tarde, talvez de tarde, depois da soneca de Matias, porque vai dar 11 horas, falta 10 para as 11, Jonas vem almoçar em casa, aí já tem frango cortado e temperado, e eu acho que ainda tem um pouco de feijão, minha mãe vai fazer uma salada e não sei, acho que tem que fazer arroz também. Mas tem um pouco de sopa também, que minha mãe fez ontem. Aí Matias, como ele tava com muito sono, né? Aí minha mãe foi lá pra fora com ele, ele tomou banho de mangueira. E agora minha mãe tá arrumando ele, vai fazer um suquinho pra ele. Mas eu não sei se ele vai dormir agora ou depois do almoço. 2h38, já almoçamos. O almoço por aqui foi arroz, que sobrou de ontem, feijão também, que tinha esses dias, aí a gente não tinha almoçado em casa há alguns dias e tal, e minha mãe também trouxe feijão ontem, aí nós esquentamos, e também sobrou frango de ontem, aí minha mãe esquentou também, fez uma salada, também minha mãe fritou frango, que ontem ela cortou peito de frango pra ficar mais fácil pra mim. E aí já tava cortado, temperado e congelado. Aí tirei pra descongelar e minha mãe fritou e nós almoçamos. Depois tomamos suco, tomei um pouquinho de açaí. E Matias, ele deu o maior trabalho pra dormir de manhã. Ele tomou banho de mangueira com minha mãe. A gente tentou ver se ele dormia, mas ele não dormiu de jeito nenhum. Aí agora não, aí mais cedo, 1h por aí, minha mãe conseguiu fazer ele dormir. E aí meu pai chegou aqui também, almoçou, Jonas veio almoçar e já foi trabalhar. E daqui a pouco eu tenho que fazer, tirar umas bagunças dali, tem prato pra lavar. E agora eu vou fazer aqui um bolo de banana, que eu quero muito fazer. E é um bolo mais saudável, não vai ser 100% saudável, porque eu não pensei nisso antes. E aqui não tem todos os materiais que precisa. E meu pai, que veio do centro, né, que tem mais coisa aberta, não achou nada aberto para poder comprar as coisinhas, né, que eu queria comprar chocolate em pó e uva passa, para não precisar botar açúcar, mas de qualquer forma eu vou tentar fazer o mais saudável que eu conseguir. E aqui também tinha umas bananas que já tava bem madura, né, que já tava quase para perder. Aí eu aproveitei a oportunidade e aí vou colocar aqui, quanto mais madura for as bananas, melhor. Aí eu vou descascar e vou amassar aqui 6 bananas, tem umas que não estão tão maduras, mas eu vou colocar assim mesmo. E aí agora eu vou passar essas roupas aqui, acho que vai ser bem rapidinho, são só algumas camisetas eu acho, mas aí se sobrar tempo, eu vou voltar lá pro computador pra, então vai ser o editor de segunda já, pelo menos comece, né, a editar. Outro ponto que me ajuda aqui a conciliar as coisas eu olhar pra minha própria realidade. Vai lavar a mão, né? Vivências diferentes e eu sempre convido vocês a olharem para a vida de vocês, sabe? A não se compararem ao que eu mostro.
adicionar aqui no liquidificador 3 ovos. Eu até já fiz uma receita dessa, mas só que foi com a receita duplicada, que eu fiz na casa dos meus pais. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu decidi fazer de novo pra vocês, mostrando também uma opção menos saudável, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter tudo. Se não tiver, não adianta fazer, não adianta se alimentar saudável. E depois eu quero até conversar sobre isso com vocês e não é bem assim, né? Agora eu vou adicionar meia xícara de açúcar demerara. Se você não quiser, você pode deixar só com a banana, fica um pouco mais doce, mas eu decidi botar um pouquinho. E na outra receita eu coloquei uva passa, que também funciona super. Agora eu vou adicionar 3 colheres de sopa de manteiga. Se vocês preferirem, pode ser meia xícara de óleo de coco. E agora eu vou adicionar metade das bananas que eu amassei aqui dentro, porque eu não quero bater tudo, porque eu gosto dos pedacinhos da banana. E se vocês quiserem também, nessa parte, vocês podem, quiser fazer a versão chocolate, pode colocar, dependendo do que for, meia xícara ou uma xícara, acho que meia xícara tá bom, de chocolate em pó ou cacau em pó. Mas eu não vou colocar. Eu vou fazer na versão normal mesmo. Agora que terminou de bater, eu vou adicionar a aveia. Vou bater de novo. Vou adicionar 2 xícaras de aveia. Pode ser farelo de aveia, pode ser farinha, pode ser qualquer tipo de aveia. Em flocos finos ou farinha de aveia é melhor, mas pode ser qualquer tipo que serve, tá? E agora eu vou adicionar a mistura aqui na forma ou na vasilha com o restante das bananas. Vou adicionar aqui 1 colher de sopa de essência de baunilha. E vou misturar aqui com as bananas que ficou aqui na vasilha. E uma dica, se vocês duplicarem a receita ou fizer com um tipo de aveia muito grossa, eu fiz com aveia em flocos finos. Mas se vocês duplicarem e a aveia for muito grossa, vocês podem adicionar um pouquinho de leite ou de água, tá? Pode ser aqueles leites mais saudáveis, leite de amêndoas, essas coisas, ou então leite comum mesmo, ou então água, né? Se vocês não tiverem, e que fica mais saudável ainda. No meu caso, ficou um pouco grossa, então eu vou colocar, mesmo fazendo com aveia em flocos finos, porque eu não usei nenhum tipo de óleo e tal, né? Pode, se vocês usarem óleo de coco, ficar um pouco menos. Eu vou adicionar 1/3 da xícara de leite e vou misturar mais um pouquinho. E agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento. E eu esqueci de falar, mas minha airfryer já tá pré-aquecendo. E agora eu vou untar a forma e já volto aqui com vocês. Vou untar com manteiga e farinha de trigo mesmo, normal. E já vou colocar pra assar. Gente, esqueci de mostrar pra vocês uma parte muito importante. É a canela. Vou colocar aqui um pouquinho, vocês colocam o tanto que vocês quiserem, tá? Opcional. Se vocês não quiserem, não precisa colocar. Se não quiserem ou não tiverem, não precisa colocar.
já botei o bolo pra assar, já até apitou uma vez, aí tava um pouquinho só mole por dentro, coloquei mais um tempinho e enquanto isso não mostrei pra vocês, mas catei umas baguncinhas, varri a casa porque tava precisando varrer de novo. Eu tinha quebrado um pote ali e caiu no chão e derramou tudo, aí eu tive que varrer e vou tirar o lixo da cozinha ainda. De novo, e quando a airfryer esfriar eu vou lavar os pratos que sujou. E agora eu vou botar umas roupas na roupa suja e tirar a mancha dela, de algumas. E vai ter uma coisa nessa receita que não é saudável e eu não vou nem tentar passar pano pra mim mesma. Mas eu vou mostrar pra você, mas eu vou dar a opção saudável pra vocês fazerem, tá bom? E agora eu vou aqui só tentar começar a tirar umas manchas de umas roupas e porque daqui a pouco aí eu só faço as coisas que for dentro de casa mesmo. Agora eu vou fazer a calda e essa é a parte não saudável do bolo. E eu vou fazer a calda com um brigadeiro mesmo, leite condensado. Vou colocar mais ou menos meia caixa, talvez um pouco mais. 3 colheres de achocolatado e mais ou menos 1 colher rasa ou menos de manteiga. Mas vocês podem colocar aí a quantidade, né? Não tem muito segredo. É a quantidade que vocês acharem ideal. É porque o meu bolo também é pequeno por causa da airfryer e tudo mais, vocês sabem. Esse bolo não costuma render muito, essa é a parte ruim dele. Mas eu tô falando agora porque tá bem som aqui, então eu vou fazer o bolo. E aí, depois que eu terminar, que der o ponto de brigadeiro, eu vou acrescentar meia caixinha, mais ou menos, de creme de leite, misturar e esperar esfriar. E ainda vou decidir se eu vou colocar como recheio e cobertura ou só como cobertura mesmo. Mas tem aquela receitinha que eu fiz aqui da calda, que fica uma delícia, que eu fiz no vlog, no vídeo, que tem a receita do bolo, que vai estar no link aqui embaixo. Que é mais ou menos uma xícara ou uma xícara ou meia xícara, não me lembro exatamente, de cacau ou chocolate em pó, meia xícara de açúcar e eu acho que 1 xícara de leite ou água. E mistura bem e vai misturando até dar a consistência que vocês gostarem. Só que essa calda fica bem mais saudável, só que fica um pouquinho amarga. Então, vocês que sabem, tá? Ou então vocês podem adicionar mais açúcar, algo do tipo, tá? Ou podem fazer ela também com achocolatado. Não sei se dá certo, nunca fiz, mas vocês podem testar. Mas é isso, vou fazer e eu não vou mostrar porque ali tá bem som. Talvez até pegue direitos autorais porque eu tô aqui, né? Mas enfim. You know, I think I'll tell you the story of my life. Story? I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened in between? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. If you want a Christmas day, I can give you a cup of cocoa. Even if it was cold, babe, don't worry, I'll be there for you. Every night I see you falling down there, baby, you might feel like curtain hiding down there, and so much worries you were holding inside of you. The scars and tears will dry, you'll be fine, don't worry, babe, I'll light up the 7h31, minha mãe já foi pra casa, fiz o bolo, tava uma delícia. Eu não gravei muito agora à noite porque tava muito barulho aqui de música e aí pode dar direitos autorais, né? E aí eu lavei os pratos também, botei de molho umas coisinhas na Que Boa, que tinha uma garrafinha de Matias, um potinho também que a gente coloca sal, que tava muito encardido. E também, minha mãe tinha cozinhado hoje de manhã banana da terra e batata doce. Aí eu esquentei a banana pra Matias, Jonas foi levar minha mãe em casa, né? Aí eu só tirei as roupas de cama e fiquei aqui brincando com o Matias. E lavei os pratinhos, né, que ficou do bolo. E agora tem uns pratinhos também que eu acho que eu vou lavar até agora.
Mas aí eu tirei as roupas de cama e fiquei só brincando com ele. Aí Jonas tinha ido levar minha mãe e aí ele chegou, aí eu esquentei só a banana da terra. A gente tomou café, eu também fiz o café enquanto o Jonas estava fora. Aí a gente tomou café, já fizemos nosso devocional. E agora eu vou ficar aqui só mesmo brincando com ele e voltar à nossa rotina, porque nem ontem, nem antes de ontem eu consegui direito botar ele pra dormir. Ontem a soneca dele foi bem ruim, ele tirou já no fim da tarde. Aí, que minha mãe tava aqui, ele ficou agoniado e eu tava também sem força pra fazer a rotina dele de sono. E hoje ele tava muito irritado também, aí eu não consegui fazer a rotina dele, também tava me recuperando, né? Aí minha mãe que conseguiu, porque ele tava muito agoniado, ele não, acho que porque ele passou muito do tempo de dormir, aí minha mãe ficou lá fora com ele, conseguiu fazer ele dormir. Mas eu também acho que ele não ia dormir, mesmo que eu fizesse, porque ele já tinha tomado banho antes, que a gente pensou que ele queria dormir, e ele não dormiu. Aí eu acho que só metade da rotina não ia funcionar do jeito que ele tava, né? Mas aí, que a rotina dele do sono é tomar banho, né, de tarde, e aí eu vou pro quarto com ele, arrumo ele e a gente lê história, mas eu acho que ele não ia se acalmar só com a história, do jeito que ele tava irritado. Aí minha mãe foi lá pra fora, fez ele dormir. Ontem a mesma coisa, minha mãe ficou no quarto um tempão tentando fazer ele dormir. Aí depois de muito esforço conseguiu, porque ele ficou muito estimulado, né, com minha mãe aqui, gente nova e tudo mais. E aí ontem de noite ele ficou aqui pra dormir, né, ele ficou brincando, porque ele tinha acordado muito tarde da soneca. Então só fui escurecer a casa, eram umas 8 e pouca. Aí eu fui tomar banho, minha mãe ficou com ele dormiu. E aí, hoje eu quero voltar à rotininha dele de sono. Graças a Deus, só ontem que eu não fiz a rotina do sono dele da noite. Mas hoje, apesar dele ter dado de trabalho pra dormir de tarde, ele dormiu um bom tempo. E acordou não muito tarde. E é isso, eu quero fazer a rotininha dele tudo certinha. E antes de ontem eu coloquei ele pra dormir no horário certinho e tudo mais. Só que eu tive que botar ele deitado comigo e tal, porque ele já tava com dificuldade, eu tava um pouco bem fraca, assim, pra ser sincera. Tanto que depois que eu coloquei ele pra dormir, eu tomei banho, eu fiquei aqui no sofá deitada um tempão. Assim que o Jonas chegou, eu falei, vou dormir. E fui deitar, tava esses dias tudo assim. Mas agora, hoje eu acredito que a gente vai dormir mais cedo, porque amanhã o Jonas trabalha de manhã, ele tem que acordar umas 4 e pouca da manhã. E agora acho que eu vou dar uma lavada nos pratos e vai ser isso. 9h02, Matias acabou de dormir. E eu tava até falando com o Jonas que eu não sei, né, mas eu tô achando. Eu falei pra vocês numa época que eu tava sem saber o que fazer, porque Matias, ele dormia no horário normal de 8h30 e ele depois acordava umas 10h30 assim, e levava praticamente a madrugada toda, só ia dormir 11h, meia-noite. Ou às vezes ele não dormia de jeito nenhum, só dormia 10 e pouca, assim, sabe? E aí eu, ficava desesperada sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo eu atrasava cada vez mais o sono dele. E cada vez que eu ia atrasando, ele ficava assim, acordando mesmo assim, só que demorava mais. Se ele dormia 8h30, ele acordava 10 e pouca. Se ele dormia, sei lá, 8h40, 8h50, ele acordava 10h30. Só ia atrasando um pouco mais a hora dele acordar, mas era certo que ele acordava. E aí eu peguei e comecei a fazer a rotina dele pra ele dormir umas 9h15, 9h20 por aí. Apesar de eu achar que era muito tarde, porque eu sigo, né, acompanho e tal, estudo um pouco sobre rotina, mas era o que tava funcionando aqui. Só que esses dias, ele desde, nem sei que dia, mas da semana passada, que ele todos os dias tá querendo dormir mais cedo. Todos os dias ele fica chato, quer dormir mais cedo. Então, a gente percebeu que ele tava chatinho, aí eu ia esperar dar 8h30, mas aí deu 8h20 e poucos e não tava demorando, e ele tava chorando muito, já agoniado. Aí eu botei logo a água dele pra esquentar, pinguei o olhinho, separei logo minha roupa rapidinho, separei também as coisinhas dele, aí Jonas foi guardando os brinquedos com ele, tudo assim meio rápido, sabe? E aí eu dei banho nele, ele chorou no banho. Aí ele queria, ficava chorando. Eu falei, fique aí mais um pouquinho brincando. Ele chorou. Aí quando eu falei que eu ia pegar ele, ele chorava também. Aí eu decidi pegar logo ele, porque além dele estar assim chato, se ele ficasse brincando, só ia prolongar mais o horário dele dormir.
E aí ele ia, quando quisesse mesmo dormir, não quisesse sair do banho, ele ia ficar chorando, muito irritado, né? Aí eu tirei ele, arrumei ele ficou chorando, mas aí eu cantei pra ele e dormiu, graças a Deus, porque ele tava muito irritado, muito chateado. E ele tem acordado no horário normal das sonecas, tá? Hoje mesmo ele acordou 3h30, mais um pouquinho de 3h30, então não tem nada a ver isso dele tá acordando mais cedo da soneca, porque ele não tá acordando. Mas é isso, aí agora como eu tô me recuperando ainda, né, eu nem sei como é que eu vou nessas provas, porque eu fiquei doente. Na primeira prova, sinceramente, eu não fui bem, na segunda eu fui, até que fui assim um pouco, mas, né, falta 2, e eu não consegui estudar direito esses dias, porque eu fiquei doente, assim, várias vezes, né, esses últimos tempos e tal, mas eu tô fazendo o que eu posso, né? O que eu gosto, na verdade, é de me esforçar bastante pra tirar notas boas nessas que são em casa, porque eu tô mais tranquila, tô mais, sabe, relax em casa. E na faculdade eu me esforçar também, mas principalmente nas que eu em casa, né? Que eu também tenho a nota na hora e tudo mais. Então, só que aí não sei como vai ser essas provas, porque eu realmente fiquei doente e as provas, obviamente, tem prazo para serem feitas, né? Mas, com a graça de Deus, vai dar tudo certo. Tô aqui tomando minha água de coco, já tomei banho, já escovei os dentes e já até estudei um pouquinho. Não estudei muito, mas estudei um pouco. E eu falei pra vocês que eu queria conversar um pouco sobre a questão da alimentação saudável, né? Que eu falei e tal, que eu quis fazer um bolo mais saudável. Primeiro, sobre o bolo. Eu gostei, ficou uma delícia. Só que eu preferi o bolo com a outra calda mais saudável. Eu achei que não combinou muito com essa calda, mas ficou bom. E sobre alimentação saudável, né? Eu tenho visto que eu fiquei doente, né? Várias vezes já nesses últimos tempos. E tem sido muito ruim, ainda mais agora que eu tenho Matias e tal. E eu não quero mais passar por isso, porque realmente é muito ruim, ficar muito debilitada. E eu não gosto, sabe? É muito ruim mesmo. Então eu decidi que eu realmente quero, sabe? Não é nem assim, eu preciso. Agora realmente eu quero me alimentar mais saudável. Sabe? Provavelmente eu vou ter algumas falhas, quedas, deslizes, mas eu realmente quero me alimentar mais saudável, porque principalmente agora, né, eu tenho um filho que precisa 100% de mim. E também eu sei que se eu ficar doente, é meio que eu por mim mesma, porque, tipo, eu fico em casa praticamente o dia todo sozinha com o Matias. E, tipo, ele precisa de mim pra brincar, sabe? Tipo, ele quer minha atenção, ele quer que eu brinque, que eu me divirta com ele, só que eu fico sem conseguir. Então eu decidi que agora eu vou tentar ao máximo me esforçar pra comer mais saudável. E eu vou mostrando um pouquinho nos vlogs pra vocês, até mesmo pra inspirar quem quer comer saudável, mas não sabe o que fazer e como comer. E daí, sabe, não vai ser coisas muito mirabolantes, vai ser coisas normais, né, de comer mesmo, mas eu posso mostrar um pouquinho nos vlogs pra vocês.